A segunda parte do plano de testes do remédio aqui, ele consiste no teste de integração. Para isso, a gente utiliza dois objetos, cadastro.js e cadastro.farmácia, com o objetivo de verificar se a API do IBGE ela está conectando de fato com o nosso código para que ele apresente no formulário uma lista suspensa referente aos municípios. A técnica que a gente vai utilizar é a caixa branca e a história de usuário que a gente utilizou como base é caso o usuário queira se cadastrar, ele vai poder criar um usuário para poder ficar usufruindo do sistema. Utilizamos como base o caso de teste, que é quando o usuário ele queira se cadastrar, ele não vai permitir, então o registro ele vai ser sem sucesso. O pré-requisito vai ser que os dados devem ser informados na interface conforme a especificação, com a interface iniciada, mas com um dos campos sem dado, que nós vamos utilizar o campo cidade, porque no momento a API do IBGE ela não está disponível, então não está conectando com o nosso código. Vamos preencher conforme os passos do teste e o resultado esperado é que o cadastro que apresente uma caixa de texto informando que o cadastro não foi efetuado e que não foi possível exibir os dados devido à falha na conexão para procurar o administrador. Com isso, o sistema ele não pode gerar um novo usuário. Apesar da gente utilizar dois objetos, que é o cadastro.js e o cadastro farmácia, como ambos repetem a mesma função, por exemplo, aqui, ó, ele vai me trazer a função referente à conexão da API com os estados. E aqui embaixo, ele já me traz outra função referente à conexão com a API dos municípios dos respectivos estados mencionados aqui em cima. Essa mesma função, ela se repete em cadastro farmácia. Aqui é a minha função para a conexão da API com os estados e aqui a minha função para a conexão com a API dos municípios. Feito isso, a gente tentou entrar nos links lá para poder fazer o teste. Primeiro, a gente tentou acessar a API dos estados. De fato, apresentou os dados, está tudo ok. Só que quando a gente tentou acessar o link da API relativa aos municípios, ele fala que essa página não está funcionando. Então, quando nós tentamos preencher a parte de cadastro do usuário, inserimos todos os dados que estavam mencionados no caso de teste 2, mencionado anteriormente. Quando selecionamos o estado, por exemplo, o Distrito Federal, ele não me dá a opção de selecionar a cidade, por exemplo, Brasília ou Gama. Então, clicando no botão cadastre-se, ele vai dar cadastro realizado com sucesso, que não era para ser isso, né? Era para ele exibir cadastro não efetuado, não foi possível exibir os dados devido à falha na conexão, procurar o administrador e não registrar o novo usuário. Feito isso, nós preenchemos o relato de teste, que também está inserido no plano de testes lá. A severidade a gente colocou alta, porque se ele não consegue concluir o cadastro, ele não tem como fazer o uso do site. Então, a gente descreveu a situação que deveria ocorrer com o erro, colocamos que inserimos, né, óbvio, o passo a passo para inserir as informações no formulário no site, e o resultado esperado era aquela caixa de texto falando que não foi possível fazer a conexão com a API. O tipo de teste, novamente, a gente inseriu, caixa branca, funcionalidade cadastrar usuário, inserimos o dispositivo móvel, sistema operacional e o navegador utilizado. No caso, esse teste ele foi reprovado, porque ele de fato não atendeu às expectativas informadas no caso de teste 2. E então, para poder subsidiar um pouco mais, a gente colocou a captura de tela da conexão com a API dos municípios e também inserimos a tela do formulário do remédio aqui, que deu erro, né? Se ele não preenche nenhuma cidade, infelizmente ele deu o cadastro realizado com sucesso. Então, da parte de teste de integração, foi isso.